Então, o câncer de mama é uma neoplasia maligna, ou seja, uma célula que perdeu o controle do crescimento do tecido mamário, ou seja, acometendo o órgão da mama. Ou seja, o câncer de mama ele acomete as faixas etárias das mulheres com mais de 50, 60 anos, mas a gente percebe um crescimento tanto na incidência do câncer de mama até em mulheres mais jovens. É importante a gente, no câncer de mama, assim como outros tumores, o ponto principal é a prevenção. E a prevenção, a gente pode ter a prevenção primária, é que eu tiro os fatores de risco para que a pessoa não desenvolva o tumor ou diminua muito esse risco, seja reduzir bebida alcoólica, manter o peso, evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo, conhecer a história familiar para saber se tem risco hereditário ou não. Então, eu estou modificando então, o risco da doença surgir. O autoexame ele entra dentro dos diagnósticos precoces. Ou seja, quando eu estou tendo um trabalho para poder diagnosticar o tumor na fase mais inicial. Ou seja, depois que eu fiz todo o suporte para evitar formar, ou seja, se eu conseguir diagnosticar quanto antes, melhor. Então, o autoexame ele é muito importante, porque ele permite a mulher conhecer o próprio corpo, ele é simples de ser feito, mas ele é importante que a pessoa tenha um cuidado na hora de fazer. Então, a mama ele é um tecido que, às vezes, ele é difícil de palpação, porque você percebe algumas irregularidades, isso é normal. Então, a mama também altera com o período do ciclo menstrual. Então, a mulher tem que programar uma data, mais ou menos, do ciclo menstrual, entre o 5, 7º, 8º dia do ciclo. Ela vai palpar a mama durante o banho, palpando toda a circunferência da mama, vai palpar a axila, procurando alguma nodulação, algum caroço, alguma vermelhidão na pele, alguma retração, alguma área de endurecimento, perceber se no mamilo tem secreção de algum líquido, ou seja, ela palpando mensalmente, ela vai conseguir auxiliar as ferramentas que utilizam tanto a mamografia quanto o ultrassom, que são os exames mais comuns para se diagnosticar precoce. Ela é mais uma ferramenta para permitir que uma alteração no começo seja detectada. Então, o importante da prevenção é uma vida saudável, ela previne as causas que a gente conhece e também previne as causas que hoje ainda não acontecem, que a gente ainda não entende. Parte do tratamento, ou seja, o sucesso do tratamento já é no começo que a gente já consegue esse sucesso. Quando a mulher ela entende que o diagnóstico do câncer de mama ele não significa que você vai morrer do câncer de mama, ou seja, a maior parte dos casos hoje você consegue diagnosticar, tratar e a mulher fica viva sem a doença. Então o tratamento ele vai depender muito da característica da pessoa e a característica do tumor. Então, se o tumor ele é diagnosticado bem no começo, muitas vezes apenas a cirurgia é o necessário. Ou seja, o tratamento ele pode ser considerado o tratamento local e o tratamento sistêmico. No tratamento local, a gente tem a cirurgia e a radioterapia. No tratamento sistêmico, a gente tem uma gama de medicamentos em que ele vai atuar em todo o corpo e também na própria mama, uma para diminuir o tumor, para permitir uma cirurgia, ou após uma cirurgia eu faço a quimioterapia para não deixar o problema voltar, ou às vezes, dependendo da característica do tumor, eu não preciso de quimioterapia, apenas um anti-hormônio, ou seja, a modulação do hormônio faz essa prevenção. Então a gente utiliza basicamente 3 disciplinas para tratamento: a oncologia clínica, a radioterapia e a cirurgia. A oncologia clínica ela acaba abrindo esse leque, seja quimioterapias convencionais, as hormonoterapias e novos medicamentos que estão sendo desenvolvidos, principalmente mais para doenças em que o tratamento convencional ele falha. Quais são os tipos mais comuns de câncer? Na mulher, o câncer de mama, o câncer ginecológico, de câncer de colo de útero, o câncer de intestino e o principal de todos é o câncer de pele. Na campanha de mamografia de prevenção do Outubro Rosa do ano passado, os dados da Sociedade Brasileira de Mastologia preocupam muito, porque
a cobertura dos exames atingiu muito menos da metade do que se esperava para as pacientes que fazer o rastreamento com mamografia. Se a gente for olhar os dados do INCA, entre 50 e 69 anos. Mas quando a gente vai olhar toda a sociedade mundial e até a sociedade brasileira de mastologia e a de oncologia, a gente inicia isso com 40 anos de idade. Então, essa conscientização e essa mudança de perder o medo e entender que todos temos que atuar junto na busca da saúde e enfrentar a doença numa fase mais inicial é realmente lutar em prol da vida, então não tem como deixar um mês da. Então, eu descobri quando deu uma febre de noite no meu peito, final de setembro do ano passado. Resolvi procurar o médico, fui para o serviço, de lá marquei meu ultrassom. Quando o médico fez o ultrassom, já falou que eu estava com 95% de estar com câncer de mama. Aí, quando foi em outubro do ano passado, eu fiz uma biópsia com o Dr. Fernando Ferrer, que já deu câncer de mama invasivo. Em novembro, quando eu fiz a cirurgia, deu que não tinha salvado, ele tirou 80% da mama, mas não tinha salvado a mama porque o câncer já estava avançado, já tinha 3 focos invasivos no tal de metástase. E em janeiro, quando eu vim aqui, eu fui internada com muita dor forte, fui diagnosticada com metástase óssea. Isso. Às vezes a gente deixa tudo para depois, é normal, mas não é normal. O meu corpo estava pedindo socorro já tinha um tempo, só que eu não percebia. Era muita dores, vômitos, era tonteira, mas para mim, como se diz, eu deixei tudo para trabalhar e acabou a vida me parando um pouquinho para descansar também. Hoje eu dou mais valor à vida, apesar de sentir muita dor, sinto muita dor, mas mudou muito. Hoje eu curto mais a minha filha de 5 anos, que na verdade não é uma filha, é uma mãe para mim também, que cuida de mim 24 horas. A vida me ensinou muito. Muita gente aí com a saúde toda, tentando tirar ela, e a gente doente lutando para sobreviver. Faça seus exames rotineiros, né? Não se envergonhe. Quando sai alguma coisa diferente, vá ao postinho. Faça uma consulta, faça seus exames, né? Que isso pode salvar várias vidas, né? Descobrindo antes, você tem muito mais chance de cura do que descobrir no fim. Apesar que a medicina hoje está muito avançada, né? Muito avançada mesmo. Mas o prevenir é ainda melhor do que remediar.